Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas do Instituto Federal de São Paulo, Campus Presidente Epitácio e demais ouvintes. Continuando a série podcast Questões, vamos trabalhar algumas perguntas feitas pelo quinto semestre, pela turma do quinto semestre de Pedagogia. Então vamos lá, como trabalhar a geografia com os alunos? Sendo que a paisagem e a região podem se apresentar de forma diferente para cada aluno na sala. Ora, quando se trabalha com geografia, trabalha-se com espaço. E ao trabalhar o espaço, o que se trabalha são as diferenças. Apesar de, considerando mesmo, por exemplo, o princípio de analogia, previsto na Base Nacional Curricular Comum, um princípio norteador do raciocínio geográfico, dentre outros, então é possível pensar vários casos ou várias situações diferenciadas segundo um corte. Então, por exemplo, você pode pensar, por exemplo, a região. Então, é possível pensar a região no oeste paulista, pensar a região no sul do Brasil, pensar uma região montanhosa, por exemplo, na Bolívia, pensar uma região em outro continente. São várias situações ou vários casos quando se trabalha com região, E desta mesma maneira você pode trabalhar outras ideias. Então há uma certa analogia. Agora, dá para falar que a região montanhosa é igual à região do sul do Brasil, por exemplo, em termos lá dos Pampas? Não. São qualidades espaciais diferentes. Então, trabalhar a geografia é exatamente trabalhar essas qualidades espaciais diferentes. Portanto, é trabalhar a diferença, tá? Sem trabalhar a diferença, não se trabalha a geografia, tá? Segunda pergunta. As categorias da geografia, paisagem, região, território, espaço, são trabalhadas com as crianças nos anos iniciais ou esse trabalho é parcial? Parcial será que o sentido desse fechamento da pergunta é se é trabalhado parcialmente nos anos iniciais? Sim. Como eu disse, na educação infantil, trabalha-se rudimentos. E trabalhando os rudimentos, não se fala que está se trabalhando geografia, mas são rudimentos, capacidades elementares que permitirão, a partir do ensino fundamental, já nos primeiros anos, trabalhar agora sim a geografia, certo? Eu creio que isso vá ao encontro da terceira pergunta aqui, Caso essas categorias sejam trabalhadas nos anos iniciais, como elas são trabalhadas nos anos iniciais? Ora, para isso, é bom até nós darmos uma olhada, por exemplo, no que seria a Base Nacional Curricular Comum. Quando lá diz assim que o estudo da geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária associada a essa fase do ensino fundamental, ou seja, os anos iniciais, o desenvolvimento da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos desenvolvem a percepção e o domínio espacial. Continua o BNCC. Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e responder algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos. Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as características socioespaciais? Aí já começa a complicar, a palavra, Mas vamos lá. Essas perguntas mobilizam as crianças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo, permitindo que compreendam o seu lugar no mundo, Então, esse fragmento aqui já permite que a gente observe que o fundamental nos primeiros anos do ensino fundamental é aproveitar aquilo que o aluno traz consigo já de capacidade, que são aqueles rudimentos. E através de exercícios, de jogos, como diz, de meios gráficos como os desenhos, fotografias, outras formas de construção de objetos, enfim, de trabalhos de percepção, de olhar, aí vai se desenvolvendo na criança exatamente os eixos temáticos, as unidades temáticas da geografia.
o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. E assim, por exemplo, quando vai se falar o sujeito e seu lugar no mundo, a ideia é que a criança compreenda a si, qual é o seu lugar no mundo. Então, quais são as pessoas que se relacionam com elas, quais são as suas diferenças, quais são os lugares onde ela tem relação com tal ou qual pessoa, o que se faz num lugar e outro. Ou seja, a aprendizagem da geografia vai centrar-se ainda no ego, né, do aluno, não no sentido muito interno, né, mas sim das suas relações intrapessoais, ok? E a partir daí, então, vai se desenvolvendo e trabalhando essas unidades temáticas e, na medida que elas forem sendo desenvolvidas, vai se aperfeiçoando, se aprofundando o nível, aumentando a complexidade, o que tende, então, a fazer com que a aprendizagem realmente seja significativa, ok? Bom, eu acho que por esse podcast a gente fecha esse primeiro eixo temático, né, que versou muito com o tema da paisagem, das categorias da geografia, ok? Eu volto no próximo, fiquem por aqui, não percam, até mais!